Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui mais um dia para honrar, exaltar o nome do nosso Senhor Deus para todos sempre, né? Estamos aqui de manhãzinha cedo, cada um fazendo seu esforço. É isso. Que Deus seja louvado, né? Nessa manhã. O nome tá errado aí que eu esqueci, mas tá valendo. É culto matutino, não é culto de quarta-feira não, viu, gente? Hoje é quinta-feira, viu? Mas ficou o nome aqui, ó. Eu esqueci de editar. Vamos perdoando aí. Mas estamos aqui para a honra e a glória de Deus. Eu esqueci de ligar aqui. Agora sim. Às vezes é um monte de detalhe que a gente tem que estar prestando atenção. Se não estiver prestando atenção, a gente erra um bocado de coisa, né? Pois é, vamos louvar um hino. Qual é o hino? Tem alguma preferência aí, Gênesis? Deixa eu ver. O de nunca, o de sempre, né? De sempre não desistir, nunca. Não desistir, vamos lá, vamos louvar. Dias a vencer, em que triste te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele Amém, amém. Nesse momento vamos agradecer a nosso Deus, né? Por tudo que Ele tem feito e faz por nós. Amém. Amém, 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 amém. Eu estou muito feliz, né? Estamos com os novos microfones para a honra e glória de Deus. Estamos com um novo celular para a honra e glória de Deus.
Está faltando agora o som, viu? Já estamos convocando o exército para comprar o som. Eu estou muito feliz, né? Porque Deus tem abençoado a gente. E eu estou feliz porque esse culto matutino não acabou. Eu estou muito feliz porque ele se mantém firme, porque é a vontade de Deus. Então eu estou muito feliz, né? Não vai ter mais interferência, não vai ter nada. Nossas vozes vão sair limpinhas. E quem sabe mais na frente comprar mais 2. Tu imagina, né? Com 4 microfones, né? Pensar é bom e alto mais ainda, né? Então, sou grato a Deus por tudo isso. Amém. Bom dia, povo de Deus. Também gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, os livramentos que Ele tem nos dado. E por tudo, amém. Amém. Eu também agradeço a Deus pelo dia, pela vida. Agradeço por cada um de vocês que estão aí nos acompanhando, né? Aqui nessa caminhada com a gente. Bom dia, dona Mônica. Então, assim, eu agradeço também. Ontem eu me emocionei muito mesmo, porque a gente vê o esforço, né? A gente, para levar a mensagem de Deus, a gente faz um apelo e Deus faz com que outras pessoas aí, vocês aí do outro lado, nos ajudem. Porque essa obra aqui não é nossa, né? É de Deus. Então, assim, Ele convoca e a gente, por obediência, vai e faz, né? Então, assim, eu fiquei pensando, né? A alegria dos patriarcas e profetas antigamente, quando faziam uma oração para Deus e era atendida, né? E isso é muito, muito revigorante. Você tem vontade de vir. Veja a diferença, você está falando e a voz sai bem limpinha, você entende. Se você tirar, só para você ter uma ideia, olha só. Coloca aqui, tá vendo? Aí você consegue agora escutar. Você vê detalhes, sabe? E muita gente não sabe disso. E às vezes critica, porque tá pedindo isso, pedindo aquilo, mas Deus sabe todas as coisas. Então tô feliz também, né? Que Deus. Ontem já fizemos a estreia, né? No culto de quarta-feira. Quem assistiu ontem viu que não teve interferência nenhuma. Inclusive a gente estava com interferência da outra igreja. Quando eles ligavam lá, era um arabaxuba, arabaraba, aqui, que misericórdia, até no domingo. Eu acredito que ontem pelo menos eu não ouvi. Então assim, eu acredito que parou a interferência, né? Porque o aparelho é novo e agora a gente está livre dessas coisas, né? Que a gente sabe que a nossa doutrina é diferente das outras, né? Então, vamos recapitular, né? A quinta-feira, e o título da lição se chama Não por causa da sua justiça. Então, nesse pensamento, vamos orar para a gente começar a esquadrinhar essa mensagem, em nome de Jesus. Oremos então. Santo Deus, eterno maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui nessa manhã de quinta-feira buscando a Tua face. Nós não somos merecedores, Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então, a nossa justiça não é o suficiente para que a gente esteja na Tua presença. Se não fosse a intervenção de Jesus Cristo, a gente não tinha esse privilégio que hoje nós temos de acordar de manhã cedo, muitas vezes cair de joelho e clamar a um Deus que tudo pode. Por favor, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, sobre todo aquele que está escutando essa mensagem nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Desde já agradeço aí, irmão Caio, que está com a gente aqui, né, irmão Caio? Irmão Deni está com a gente. Irmã Cierle também, viu, irmão? Seja bem-vinda. Irmã Cirle, irmã Diva está com a gente também. Glória, né? Graças a Deus. Estamos com 5 pessoas aí com a gente. E como eu já disse, o título é Não por causa da sua justiça. O que é que tu entende disso aí, gente? Liga o microfone, você não ligou não? Oi. Chega, tô emocionado que tô agarradinho com o meu microfone. É meu microfone.
João não gosta de comentar, a irmã Mônica também não. Então, para mim, o padrão me ama. Mas nós vamos comprar mais 2, diga amém. Então, o tema da justificação pela fé é central na religião cristã e bíblica. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ellen White expressou isso da seguinte maneira: quem é justificação pela fé? É a atuação de Deus abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade. Fazer por si mesmo quando o homem percebe sua insignificância. Então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Amém? Amém, viu? Então você vê que agora faz sentido uma pregação do pastor Josanã, né? Quando a gente se reuniu com mais de 600 evangelistas. Ele disse: eu me preocupo com um programa desse, né? Porque todo mundo sai arrasando, eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu sou forte, eu estou isso, estou aquilo. E aí você vê que a Bíblia já relata o seguinte: quanto mais um cristão ele é atacado, ele tem uns problemas, ele está, né? Quanto mais ele está dessa forma, mais ele está perto de Deus, mais ele se aproxima de Deus. Então, quanto mais eu estou fraco, é uma chance que Deus tem para atuar na minha vida. Então a gente vê, né, a justiça de Deus. Quando é que você utiliza essa justiça de Deus, né? Quando você está em comunhão com Ele. Por exemplo, eu vinha descendo a ladeira para ir trabalhar. Daqui a pouco eu escutei aquele barulho. Ei. Aí, o que está acontecendo aí? Quando eu olhei, era um cara embriagado, ele tem a perna dura e aí ele estava querendo subir a ladeira. Coisa simples, qualquer pessoa pode fazer. Mas na hora que ele ia subindo, a perna dele dura, ele não tinha apoio. Aí quando chegava ali no meio, mais para cá, um pouquinho da ladeira, ele caía. E ele caía de costa. E ele caía e saía rebolando no chão. Veja, em vez das pessoas ir lá ajudar a pessoa, o que a pessoa fazia? Ficar tudo rindo, né? Achando engraçado uma dificuldade de outra pessoa. Aí a pergunta é: se Jesus estivesse ali, Jesus ia ficar rindo? Ou Jesus ia ajudar aquele homem? Eu estava lá embaixo, eu disse: não, isso não é correto não. E lá veio um bichinho rolando. Aí eu cheguei, fui lá e disse: amigo, levante que eu vou levar você até lá em cima. Aí ele disse: você vai me levar? Eu digo: vou. Aí ele levantou e eu saí puxando ele. Já tinha descido a ladeira, foi puxando. Quando chegou quase lá em cima, ali perto da pizzaria da minha, onde tu tinha a pizzaria, quando chegou ali, disse: pronto, aqui tá bom. Esse homem, deixa eu levar você até mais em cima. Não, aqui tá bom, o trem tá bom. E todo abusado. Eu disse: tá certo, mas assim mesmo eu vou ficar aqui, porque se ele vinha rebolando, eu seguro ele. E aí ele subiu. Quando chegou lá em cima, meu amigo, ele deu um tombo. Eu digo: pronto, ele vai cair. Aí não cai não, né? Aí ele segurou, aí deu aquela curvinha, mas ele segurou para olhar para trás e agradecer e pedir muito obrigado. Então, essa é a justiça de Deus, é você fazer as coisas mediante a vontade de Deus, não a sua vontade. Pela minha vontade, eu não subia de novo ali aquela escada, ladeira todinha para levar o cara até lá em cima, e ele nem reconheceu. Pela minha justiça, eu passaria direto e não estava nem aí. Mas quando você está em Cristo, quando você está buscando, quando você está em oração, em comunhão, tudo isso faz a diferença entre você vestir a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não permite que você veja uma coisa errada e você podendo ajudar, né? Então é isso que eu entendo quando você veste a justiça de Deus. Aí diz que porque você demonstra ter a insignificância relacionada à obra de Deus. Você não vale nada, você não é nada, mas aí Deus, com a sua bondade, com a sua capacidade, Deus seleciona. E Deus disse: agora, meu filho, só quero que você faça o quê? Me obedeça, creia em mim, acredite em mim, que eu vou fazer a diferença na tua vida. É verdade. Aí, bom dia aí, Lucas. Seja bem-vindo, de Lucas.
E continuando aqui, diz assim, ó, ao considerarmos quem é Deus, um ser santo, em contraste com quem nós somos, seres profanos, seria necessário um incrível ato de graça para nos salvar. Esse ato aconteceu na cruz, com Cristo, e inocente, morrendo pelos pecados dos culpados. Olha, gente, sinceramente, quando a gente para pensar uma situação dessa, a gente vê realmente como nós temos pecado contra Deus. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vê Deus agindo no meio do povo dele, mas Deus só age no meio do povo quando o povo faz a orientação que ele pede. Se você prestar atenção e lembrar do momento que Deus aparece na salsa ardente, né, para Moisés, ele diz assim: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Então assim, Moisés não sabia, quer dizer, ele sabia que Deus já tinha aparecido ali no passado, né? Mas só que ele não estava preocupado, porque ele achava que era só uma conversa do antepassado. Do mesmo jeito, quando a gente adquire um material que a gente agora consagra para a obra de Deus, e muitas vezes chega uma pessoa, muitas vezes desavisada, chega aqui, mete a mão de qualquer jeito, o microfone cai, quebra alguma coisa assim, fica bem caladinho, sabendo que isso aqui é uma coisa separada, uma coisa santa para a obra de Deus. Então tinha que ter uma intervenção. Se você prestar atenção no Antigo Testamento, era praticamente assim, dente no dente, unha na unha, assim, era o que Deus dissesse, não obedecesse, ele ia lá e fulminava mesmo. E hoje a gente tem um intercessor que é Jesus Cristo. Você veja a sabedoria de Deus, o Espírito Santo veio, o Espírito Santo nos convence, e quando a gente se arrepende, a oração que a gente faz, o Espírito Santo leva para Jesus Cristo analisa e manda o restante lá, depois do análise, manda para Deus. Aí você para imaginar, 3 seres perfeitos, né? A gente passa por um processo, vamos dizer assim, uma peneira de avaliação antes da sua oração chegar no céu. Muitas vezes, foi como eu falei ontem, você muitas vezes com o coração agradecido, você faz uma oração que não é para você, você faz uma oração intercessória, aí está lá você, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo intercedendo pelaquela pessoa que você está pedindo a Deus para tocar na vida daquela pessoa. Veja o tamanho da responsabilidade que eu tenho para orar pelos outros, para Deus nos alcançar. E quando a gente olha aqui, um ser perfeito, tomar os pecados, nossos pecados, e morre uma das mortes piores na época, que era a morte de cruz, aí a gente agora começa a dar valor. Não é à toa que Deus diz que nós estamos se perdendo porque falta o conhecimento. Porque quando você tem o conhecimento da grandeza de Deus, meu irmão, você começa a ter cuidado até nas suas palavras, no seu caminhar, no seu agir, porque você pode estar ferindo nesse momento aí, até com o seu pensamento, o caráter de Deus. Não é isso? É verdade. E também aqui o versículo de capítulo 16 de João, porque assim, o conhecimento que Deus vai dando para a gente é tão bom, que uma pessoa vai falando um assunto, a gente já vai ligando no que a gente já leu. Isso acontece muito, né? Muitas vezes eu estou comentando aqui, Damião corre para ali, então daqui a pouco ele fala um texto baseado naquilo que a gente está falando. Então, isso é um conhecimento divino, né? Isso vem de Deus, não vem de ninguém não, né? E aqui no João 16, a partir do versículo 8, aí ele diz justamente isso aí que a gente está falando, né? E quando ele vier, aqui chama do Espírito Santo, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está o quê? Já está julgado. Né? Então, quer dizer, a gente vê que as coisas acontecem, mas Deus permite que a gente aprenda, que a gente leia, que a gente tem que fazer parte da gente, né? Ninguém aprende nada.
Eu, quando comecei a conhecer o povo adventista, tinha um rapaz chamado Sidney, né? Que é chamado de Sidney, né? Lá da igreja, ele era diretor, era tudo lá. E a irmã Lucélia. E eu disse, rapaz, como é que esse cara sabe tanto versículo bíblico, né? No começo eu pensava dessa forma, por que Fulano tem conhecimento bíblico, né? Eu disse, puxa, eu quero ser como esse rapaz, né? Ter esse conhecimento, deve ser muito bom. Sei, capítulo tal, versículo tal, capítulo tal, versículo tal. Mas isso, meu querido, quem habilita isso é você, a comunhão com quem? Com Deus. Então, quando você tem essa comunhão com Deus e você memoriza, porque eu estou com um problema de esquecimento, mas os versículos da Bíblia eu não esqueço. Não esqueço não, é alguma coisa assim, divina, né? Então, quando ele diz que a gente pode utilizar a justiça de Deus, é quando a gente está com a comunhão com Deus, uma comunhão que você vê que você faz a vontade de Deus. Lembrando desse caso que aconteceu, e lembrando também do outro caso, na mesma ladeira, eu vinha descendo, tinha um rapaz que ele estava deitado, acho que estava drogado, deve ter passado a noite todo dia se drogando, e ele estava na calçada e estava batendo um sol nele. O sol estava tão quente, quem passava não via não, mas quem passava e parasse, via que já estava formando as bolhas nas costas dele, bolha mesmo, porque num asfalto quente, né, ele estava deitado. E eu olhei assim, digo, meu Deus do céu, eu vou tirar aquele homem dali. Aí passei, fui lá onde está ele, aí, acorda, acorda. E ele acordou todo abusado e olhando para mim assim, eu digo, não, venha para cá para a sombra, que o sol está batendo e está queimando, o asfalto está queimando suas costas. Ele disse, tá bom, tá bom. Aí eu disse, vem para cá. Aí puxei ele para a sombra e ele ficou dormindo de novo. O que eu quero dizer com isso? Gente, não é que eu seja melhor do que ninguém não, mas é porque a gente se preocupa com o próximo. Você passando por ali, o cara estava no asfalto, pegando fogo, quente, e o cara estava ali sem camisa, deitado no asfalto, veja, as bolhas já estavam nas suas costas. E aí eu disse, não, sai daí imediatamente. Então, é um processo que você vai entrando de santificação, né? Você vai tendo preocupação mais com o próximo, né? Porque você se coloca muito assim, se Jesus passasse por aqui, ele ia permitir que o cara tivesse aquele jeito, né? Ele ia ajudar a pessoa. Então tudo isso faz parte de um processo muito grande, né? Ele disse assim, aqui embaixo, se alguém quisesse resumir o ensino de Paulo sobre o Evangelho, talvez pudesse utilizar a frase de Deuteronômio 9,5. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão dos seus corações, que Deus irá salvá-lo. Ele o fará por causa da promessa do Evangelho eterno. Amém? Porque ele diz aqui, ó, tudo acontece, não é porque você faz as boas obras, você faz... Não, acontece que Deus prometeu. Deus prometeu a Abraão o quê? Prometeu a Abraão que a sua descendência seria o quê? Seria como estrela do céu. E que da sua descendência viriam os reis, viriam todo aquele povo que Deus colocou para ajudar na obra de Deus e guiar o povo de Deus. Então, toda promessa, meu querido, que Deus faz, pode estar na certeza que um dia vai acontecer. Mas a palavra de Deus não volta em vão e também a palavra de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida. Basta somente você estar ligado, você estar conectado com a videira, conectado com Deus, para que as coisas venham acontecer na sua vida. É interessante que a gente encontra aqui acolá pessoas que... Eu encontrei alguma delas quando eu via dar estudo bíblico. A pessoa diz assim, não preciso estudar não, que eu já conheço a palavra de Deus, né? É a Bíblia, né? Não, eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu não faço isso, não faço aquilo. Aí eu deixo a pessoa terminar, né, de se explicar, no caso dando satisfação já para não querer entrar no detalhe da Bíblia, né? Aí quando a pessoa termina, diga assim, sim, tudo bem, você está fazendo uma coisa aí para você, mas e para Deus, o que é que você está fazendo? Já que você é tão bom. Aí a pessoa fica assim,
eu não bebo. Digo, não, você já me disse que você não bebe, você não fuma, você não trai, você é um bom dono de casa. Não, mas eu quero saber o que é que você está fazendo para Deus. Você está indo na igreja? Não, eu vou num domingo ou outro. Você entrega panfleto na rua? Não, nunca fiz isso não. Você sabe algum capítulo, algum versículo da Bíblia? Não sei o que de pronto. Então, é aí onde Deus agora... É aí onde Deus entra com a palavra dele, né? Aí onde é que Deus diz aqui, ó. Se a promessa nos foi dada antes dos tempos eternos, certamente não poderia ser fundamentada em nossas obras, visto que nem mesmo existíamos antes dos tempos eternos. Em suma, apesar de nossas falhas, erros e teimosia, o Senhor fará essa obra maravilhosa por nós e em nós, né? Portanto, como resultado, o Senhor ordena que obedeçamos a Ele, as suas leis. A promessa já foi dada e cumprida, obras e obediência, mesmo que fossem boas o suficiente. O que não são, né? Não são os meios de nossa salvação, são em vez disso o resultado, né? O Senhor nos salvou pela graça, agora com sua lei escrita em nossos corações e seu Espírito nos capacitando, obedeçamos a sua lei. Veja só que o detalhe, Deus sempre está pedindo para a gente obedecer à lei dele, porque realmente nós não somos salvos pelas obras, nem nós somos salvos pela lei. É um conjunto de coisas que leva a gente a fazer uma única coisa, obediência. Porque não tem como, eu já disse aqui várias vezes, e inclusive ontem eu toquei até nesse assunto, gente, a salvação de cada um já está determinada antes mesmo de nós nascer, agora só depende de nós. Deus, ele disse assim, ó, o sol vai nascer para todo mundo, todo dia. Agora quem faz a diferença é eu e você, porque todo dia Deus pega uma página em branco e agora dá na tua mão para escrever do teu jeito, não é do jeito que Deus quer, não é do jeito que o diabo quer, é você que tem que decidir, porque eu tenho o poder na minha mão. Já ouviram aquela expressão, o poder é de vocês? Né? Aquele desenho Capitão Planeta. Então é verdade, o poder é nosso. Deus, ele não é um Deus, aquele Deus que chega e diz, eu quero que você me obedeça a isso. Não, Deus é um Deus de amor, e amor se resume em liberdade, obediência. Então cabe a mim e a você escolher. Todo dia a gente tem escolhas. Então escolha Deus, escolha as coisas boas, porque em algum momento você pode estar profanando o nome de Deus, fazendo com que ele fique triste, e muitas vezes você não alcança a sua bênção por causa de você mesmo. E a gente muitas vezes aponta para Deus dizendo que não, porque está difícil, porque isso, porque aquilo. Irmão, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que nós não merecemos nada. É através da graça de Deus, Jesus Cristo intercedendo por nós junto com o Espírito Santo, que a gente, até nosso pensamento, quando vem a palavra de Deus no nosso pensamento, nós não somos dignos disso aí. É Deus que coloca assim, na mente da gente, né? É verdade, e a gente vê aqui nas passagens, aí quando a gente começa a falar, comentar, e vem as passagens surgindo na mente da gente, né? Oi. E a gente vê que as passagens vão passando na nossa mente. Por exemplo, quando Deus enviou os espias através de Moisés para levar, eram homens líderes, né, príncipes das suas tribos, e Deus pediu para Moisés escolher, e foi selecionado 12. E quando Deus enviou eles para lá, foi para espiar uma terra que Deus tinha prometido a Abraão. E ele disse, vá lá, vai lá espie. Deus estava querendo ali saber, gente, era a fé daqueles homens. Porque quando eles chegaram, que viram aquele monte de gigante, um cacho de uva levado por 2 pessoas, e Deus disse, e agora? Como é que vai ser? E eles ficaram olhando para o povo e disse, pronto. Era melhor que a gente ter ficado lá no Egito, de que ter vindo para uma terra desse. É como se assim, Deus está doido? Está doido, Moisés? A gente vai ver os homens tudo forte daquele jeito, como é que... Gente,
Deus é Deus. Quando Deus manda, é porque Deus sabe o que é que vai acontecer. E Deus tem o controle de tudo, mas muitas vezes Deus permite que a gente faça para testar a nossa fé nele. A dificuldade que você passa, as coisas que você tem, tudo Ele coloca para que você observe que é Deus que está no controle da tua vida, né? Quando Jesus foi abrir para Lázaro sair, Jesus poderia, com o poder dele, ter afastado a pedra. Podia ou não podia? Podia, ele podia ter dito assim, ó, afasta a pedra, ela afastava na mesma hora. Mas Jesus disse o quê? Abram. Jesus mandou os homens abrir. Porque tem coisa na sua vida, cara, que é você que tem que fazer, não é Jesus, não é Deus. Porque Deus e Jesus, em relação a você, tem limite. Por exemplo, Deus não faz nada que seja contra a tua vontade. Deus não faz nada que você chegue e diga, olha, você vai fazer isso por obrigação. Não. Deus é um ser totalmente educado. E aí as coisas que possíveis fica para a gente fazer. As coisas impossíveis fica para Deus. Por exemplo, Deus pode fazer você a dizer para sua esposa que você a ama? Não. Quem tem que dizer que a ama é você. Deus vai fazer com que você pegue seu filho e faça um ato de bondade com ele? Não, porque isso quem tem que fazer é você. Porque as coisas possíveis ficam para o homem e as impossíveis ficam para quem? Para Deus. Então, por isso que Deus está sempre falando e tocando nos nossos corações. Aqui no final, quando ele fala, né? O Senhor nos salvou pela graça, agora com sua lei escrita em nosso coração, e seu Espírito nos capacitando, obedeçamos a sua lei. Amém? Então, eu não guardo a lei para me salvar, porque eu sou salvo unicamente pela glória e pela graça de Deus. Agora, a lei me conduz a quem? A Jesus, que a Bíblia diz é um aio que vai até Jesus. Aio quer dizer o caminho que vai até Jesus. Entendeu? E Jesus leva a gente para onde? Para Deus. Jesus é que reconcilia a gente para com Deus. Então, por isso que a gente tem que entender que a caminhada do cristão não é fácil, é difícil. Tem as provações, tem a dificuldade, tem os empecilhos, o inimigo trabalhando o tempo todo para desmotivar você, para tirar você da obra, entendeu? Agora, quando você se busca a Deus, a Bíblia fala que Deus escolhe quem? Deus capacita quem? Os escolhidos. Então, quando eu boto isso na minha mente, que Deus me capacitará para qualquer obra que Deus me envie, é porque Ele tem capacidade, Ele sabe o que vai acontecer. Quando Ele envia você a uma determinada missão, colocou Damião à frente desse programa, porque Ele sabe que Ele tem capacidade, Ele pode desenvolver mais ainda. Por quê? Porque quem vai capacitar não vai ser fulano, cicrano, beltrano, não. Vai ser o próprio Deus que vai dar orientação para que Ele possa fazer e agir para melhorar cada vez mais a sua obra. É verdade, amém por isso. Porque assim, olha, quando a gente vê e percebe o agir de Deus na vida das pessoas, realmente é bonito, porque assim, a gente viu agir na vida de outras pessoas, mas quando a gente vai para o lado bíblico, a gente faz uma pergunta para você: qual é o seu gigante? Qual é o seu desafio? Qual é a sua dificuldade de vir à casa de Deus, de fazer a obra de Deus, mesmo à distância? Qual é a sua dificuldade? Quando a gente vai para as páginas da Bíblia do Antigo Testamento, a gente vê o agir de Deus em alguns personagens bíblicos. A gente vê o agir de Deus sobre a vida de Davi, quando ele era só um menino, quando ele se revolta e diz: que esse camarada está afrontando meu Deus, um Deus que é dono do céu e da terra. Ele não tem vergonha na cara não de estar falando de Deus, esse Deus que eu conheço. Não, pera aí, Deus, Senhor, me dê força, me ajude para eu derrotar esse gigante que está se achando o cara, um menino. Diga aí, o cara tinha não sei quantos metros de altura. Aí Deus pegou aquele humilde menino ali, porque clamou a ele e fez com que ele derrotasse um gigante. Aí agora vamos para outra história. Sansão, cara forte,
cara, aquilo é aquilo. Todo mundo tinha medo de Sansão naquela época, porque ele foi designado por Deus para defender seu povo. Mas olha só, ele não é o que Deus tinha falado para ele. Ele não podia beber, não podia cortar o cabelo. Então assim, Deus deu regras para ele, ou seja, leis. Então, para que Deus haja na nossa vida, a gente tem que cumprir essas leis. Porque nós não vamos entrar no céu de qualquer forma não, meu irmão. A não ser pela obediência. Então Sansão se achou o cara, não, eu posso. Começou a achar, porque todo mundo obedecia a ele, todo mundo reverenciava ele, porque o homem era forte demais. Então, Deus dizia assim, eu quero que você não se envolva com outras mulheres. Ele, não, eu vou, eu gosto, eu quero. E começou agora a fazer a própria vontade dele, que foi o que aconteceu, pela desobediência, perdeu no caso, não foi a força que ele perdeu a presença de Deus na vida dele. Porque quando nós estamos com a presença de Deus, meu irmão, quando você olha para uma pessoa que está com a presença de Deus, você vê um brilho diferente, você vê um aspecto diferente, nota um sorriso diferente na pessoa que está com a presença de Deus, com o Espírito Santo sobre ele, até no agir, no falar, no caminhar. Então entenda isso. Tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que Deus deu a condição e agora a pessoa começou a andar com as próprias pernas, começou a se achar. Rei Saul, por exemplo, o primeiro rei de Israel, o camarada foi designado para ser rei. E Deus diz assim, o profeta aqui vai ser designado para fazer isso, levar a mensagem de Deus, fazer os sacrifícios. Mas ele se achou tão o cara, que ele disse, não, agora, profeta, fica aí, que agora quem vai fazer o sacrifício sou eu. Aí Deus disse, meu amigo, quem faz o sacrifício é o profeta, não é você não. Você é para outra coisa. Ele foi lá e retirou o Espírito sobre ele. A gente sabe dessa história. Então, o que é que está te impedindo, meu irmão, de fazer a obra de Deus? O que é que você está vendo esse gigante na tua frente, que Deus não pode fazer impossível por mim e por você? Então, clame ao Senhor, caia de joelho, peça perdão a Ele aí e comece agora a cumprir os mandamentos de Deus, e pela misericórdia e pela graça de Deus a gente será salvo, não é isso? É porque se você vê a história de Davi, só fazendo um rápido comentário, não foi a pedra que matou Davi, não foi. Deus quis mostrar que ele pega um fraco na visão. Davi e Golias era totalmente diferente. Golias tinha mais de 4 metros de altura, quer dizer, para ele entrar aqui ele tem que se baixar, e só a roupa dele era mais de 300 quilos, só a roupa. Tu imagina o armamento do homem de 300 quilos, mas Davi derrotou ele com o quê? Uma pedrinha. Veja que ninguém... Você é doido, meu amigo, até a gente mesmo olhando assim para a história, porque a gente sabe o que aconteceu, mas se a gente não soubesse, podia acreditar, será que esse menino vai derrotar esse gigante? Na casa de aposta, quem apostaria em Davi? E quando eu faço essa pregação, eu boto um menininho da igreja, e para ensinar, eu sendo o Golias, ele o Davi, e é bem engraçado que a proporção de tamanho, se você chamar uma criança, fica igualzinho que foi na época Davi para Golias. Então ali não foi a pedra, não foi aquela foice de Davi, ali foi a fé que Davi teve e a fé que Davi desenvolveu a comunhão com Deus, e ele acreditar que as pessoas têm que temer a Deus, que aquele cara estava insinuando, estava colocando Deus, dizendo que Deus não era isso, era aquilo, e ele não suportou a pessoa falar mal de quem? De Deus. O temor de Davi era tão grande, que ele não aceitava, não, Senhor, o Senhor me dá força, eu vou derrotar aquele cara ali, independente que ele seja gigante ou não. Aí eu estou indo com a fé que ele tinha e com a presença que ele tinha junto com Deus. Por isso que ele fez a vontade de Deus. Não foi porque cortou o cabelo de Sansão, não. Ali foi o temor que Sansão tinha perdido de Deus. A comunhão dele com Deus estava o quê? Estava se arruinando, estava acabando, entendeu? Mas assim, quando ele foi sincero de coração, já estava cego, ele pediu a Deus, Deus me dá força para que eu acabe com esses incircuncisos, e Deus deu força pela última vez. Ele matou mais gente na sua morte que na sua vida, não é verdade? Então por isso é que Deus quer trabalhar na minha, na tua vida. Não há gigante que
Deus não possa vencer. Não há força que Deus não possa superar. Mas isso só depende, sabe de quem? A sua comunhão com Deus. Comece a olhar o mundo de uma forma como se Deus estivesse olhando junto com você. Procure fazer as obras boas. Procure tirar do seu coração inveja, cobiça, todas essas coisas que desagradam a Deus, para que você seja um verdadeiro cristão. Simples, sim, sim, não, não. Essa deve ser a sua resposta. É você estar o tempo todo buscando a face de Deus, buscando o trabalho de Deus, para que as pessoas vejam que você é diferente. Nesse momento a gente vamos louvar um hino aqui, um que a pedido da irmã Cília, da irmã Diva, né? Mansão sobre os montes. É muito bom, né? Vamos lá, vamos louvar, gente. Fica aberto aí, vocês pedirem os hinos, viu? Quando quiserem, pode fazer o pedido do hino que a gente anota aqui e vai colocando em sequência. Emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, é isso mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Quando a gente bota Deus em primeiro lugar, não tem gigante, não tem obstáculo que seja o suficiente para sustentar, segurar um Deus que tudo pode. Um dia eu, num círculo de oração para líderes, ali em Nova Parnamirim, a minha missão era arrumar um emprego. E ao sair dali daquela reunião, ficaram alguns homens orando para que eu fosse levar um currículo e fosse chamado. E foi uma das experiências mais interessantes que hoje eu relato para vocês.
eu realmente estava sentindo a presença do Espírito Santo de Deus junto comigo. Eu ia na moto, ali na Engenheiro Roberto Freire, quem conhece, e quando eu ia passando ali do lado da pizzaria Reis Magos, alguma coisa, eu sei que era o Espírito Santo, mas a gente diz assim para que você entenda, alguma coisa dizia no meu ouvido, faz a volta e leva o currículo ali. E eu, por obediência, né, e também por estar procurando uma pizzaria para trabalhar, eu voltei, e quando chegou lá, quando eu fui entregar o currículo lá, o gerente, que ele viu meu currículo e disse: pai, você é pizzaiolo? Eu disse: sou. Ele disse: eu estou precisando de um para ontem. Vamos sentar aqui para a gente conversar? Quando eu falei que eu guardava o dia de sábado, ele disse: rapaz, é impossível a gente ter outro adventista aqui. Eu disse: porque já tem um esse já. E muitas vezes a gente precisa dele no dia de sábado, na sexta-feira à noite, que é o dia que vocês guardam. Eu disse: não, vocês não, é o que está escrito na Bíblia. Então ele já se calou: não, mas é impossível. Mas eu vou deixar seu currículo aqui, qualquer coisa eu lhe chamo. Sabe o que foi que aconteceu? As orações daqueles homens que estavam ali de joelho, clamando para que eu arrumasse um emprego, foram atendidas. No mesmo dia, antes de eu chegar em casa, o telefone tocou: irmão, pode vir fazer o extra, que você vai fazer o teste hoje e vai ser contratado. Enquanto o ser humano dizia que era impossível, aqueles homens que estavam de joelho orando por mim, pela causa, Deus atendeu. Então, qual o seu gigante aí hoje? Qual a sua dificuldade de você ter Deus, botar uma parede entre você e Deus? Então, esse é o meu pedido hoje, que você ore a Deus para que esse gigante na sua vida seja derrotado. Nesse momento, a gente vai orar e consagrar esse material, né? Nós estamos usando aqui para honra e glória de Deus. Deus só quer somente a sua dedicação, Deus só quer somente o seu compromisso com a obra, e a Bíblia diz: e o resto Ele fará. Só basta a gente se colocar à sua disposição. Seja um crente verdadeiro e um crente que quer fazer a obra de Deus, quer abraçar a causa de Deus. E Deus vai mover montanhas para te chamar, para te capacitar. Por isso que nós estamos na certeza de saber que nós temos um Deus zeloso, Deus que cuida. Por isso que a gente está feliz, agradecendo sempre a Deus, que primeiro Ele colocou esse celular para renovar o material, depois colocou os microfones. E você observou que não chegou ninguém para mudar tudo, não. E está sendo a união, as poucas pessoas, os ouvintes aí do outro lado, que nos ajudam, né? Então, como Caio, como minha mãe, como Rosa, né? Eles procuram ajudar, como Denis, como Iron, que a gente está sentindo falta dele, certo? Como Lucas, entre outros, né? Damião, João, a pequenina Mônica, né? Que vem com as suas doações, suas moedas. Esse é o agir de Deus. É assim que Deus trabalha, na união, na integração com os outros, né? Não é eu posso, eu quero, eu vou, não. São as pessoas trabalhando com um só grupo de unidade. E aí Deus faz a diferença. E aí você vê os testemunhos. E aí você vê o que Deus pode fazer, faz e pode fazer por causa de nós. Abençoe esse dia, que a gente possa estar com Deus sempre nos nossos corações. Nós viemos sair da tua casa, mas não queremos sair da tua presença. É por isso que te agradecemos, nos traz amanhã para mais um dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem acredita nessas promessas, diga amém. Amém. Pois é, meu irmão. Até amanhã. Um ótimo dia para cada um de vocês. E amanhã, nesse mesmo local, às 6 horas, estamos aqui, viu? E estude a Bíblia. Amanhã, tchau.